Boa noite, pessoal. Meu nome é Rebeca, essa é Bárbara, nós somos do Fuga de Ideias Cast. E hoje nós estamos aqui com o professor Maurício Tostes, ele que é formado pela UERJ em Medicina, ele fez residência em Psiquiatria pela UFRJ, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o IPUB. Ele que é mestre e doutor em Psiquiatria e Psicanálise também pela UFRJ, atualmente staff do Hospital Clementino Fraga Filho, o HU da UFRJ, e também professor da matéria de Psicologia Médica da UFRJ, do curso de Medicina. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença hoje. E a gente queria começar falando um pouquinho sobre a parte de interconsultas da psiquiatria, que é uma área que a gente tem bastante interesse, que é uma coisa que a gente tem dúvidas também, porque o nosso hospital que a gente roda mais é um instituto de psiquiatria, é mais focado na psiquiatria mesmo, não envolve um hospital geral. Então, é outra clínica, é uma coisa diferente. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como que é a experiência. Bom, inicialmente, eu queria agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa pensar muito a nossa prática. Especificamente a psiquiatria é um campo bem complexo, um campo também com muitas questões políticas envolvidas. Então, a reflexão sobre esse campo é muito importante. Muitas camadas, né? Sim. Acho que a gente carece de iniciativas como as que vocês têm aqui, que eu acho que é muito louvável. Em relação à interconsulta, né, quer dizer, a psiquiatria do Hospital Geral e também nas outras unidades da área da saúde, né, esse é um campo muito importante, né, que é o campo em que a gente interage com todo o restante da medicina, em que a gente sai dos serviços de internação para abordar os pacientes, na verdade, no grande campo de trabalho nosso, que é na rede de saúde em geral, né? E o Hospital Geral é um desses campos também. Uhum. Isso. Como que é uma internação no hospital geral, né? Porque a gente tem internação no hospital especificamente da psiquiatria, com suas peculiaridades, como seria nesse âmbito de um hospital clínico, com múltiplas assistências, né? Outras especialidades. O nosso serviço lá no Hospital Universitário, que tem 10 anos, ele é uma enfermaria pequena, né, comparada com o IPUB. Nós temos 10 leitos e temos como características, assim, principais, quer dizer, internar pacientes também com comorbidade clínica. Essa é uma das características do nosso serviço, quer dizer, como ele está localizado no Hospital Geral, ele favorece esse tipo de internação. Não que a gente só tenha internação de pacientes com comorbidade clínica, mas essa é uma das características. Inclusive, a gente dá um suporte importante ao IPUB nesse particular. Agora, é muito interessante assim contar com esse dispositivo, porque para o próprio hospital, né, para os pacientes internados no hospital, a gente consegue também dar um apoio muito importante. Por exemplo, nos pacientes que têm risco de suicídio, ou nos pacientes que têm um grau de desorientação que faz com que ele se exponha a riscos ou exponha a terceiros a riscos, né? Então, é um recurso muito importante que eu acho que todos os locais deveriam contar com essa internação no Hospital Geral. Agora, tem também seus problemas, né? A gente tem limitações do ponto de vista de... A gente tem que fazer uma certa seleção nos pacientes, porque são unidades, como eu falei, menores, as equipes também são menores. Agora, ele complementa, né, serviços mais tradicionais, como o do Instituto de Psiquiatria. E acho que o contrário também é muito importante, porque a gente sempre fala que a psiquiatria deve sempre olhar para a parte clínica também, antes de se supor que seja uma questão clínica, que na verdade pode acontecer também de ser, por exemplo, uma psicose lúpica, outras comorbidades, um AVC, coisas que podem simular quadros psiquiátricos que na verdade não são. Então, talvez a experiência em um hospital geral seja uma oportunidade de se aprender mais sobre isso, de saber diferenciar, de saber investigar melhor, de ter exames disponíveis, outros profissionais com quem a gente possa discutir também, né? Isso é interessante que você falou, porque hoje em dia a gente vê uma valorização da psiquiatria, né? E, inclusive, ela está presente na rede privada, porque a prevalência dos quadros mentais é muito alta, mesmo em pronto-socorros, nas internações particulares, eletivas. Então, você contar com esse tipo de suporte de psiquiatras, de psicólogos, é muito importante em todas as unidades de saúde. Então, e houve um avanço nesse tipo de iniciativa. Hoje em dia, eu digo comparado a alguns anos atrás,
Você tem, hoje em dia, praticamente todos os hospitais privados contam com equipes de interconsulta, né? E o que eu acho interessante também é que as pessoas também aceitam melhor e reivindicam até esse espaço do psiquiatra, até como hoje em dia é uma opção das pessoas consultarem o psiquiatra, no reconhecimento da nossa expertise em vários temas, né, relacionados à saúde mental. Isso é muito bom ver isso, né? Eu acompanhei, eu sou formado já há 40 anos, né? Então eu acompanho um pouco essa evolução também, como que a gente foi ganhando esse espaço, né? Inclusive dentro do Hospital Geral. Como que surgiu o seu interesse nessa parte assim do parecer, dessa atuação enquanto psiquiatra nesse tipo de ambiente? Olha, isso particular, acho que desde o início do meu trabalho, né? Quer dizer, o Pedro Ernesto, que é onde eu estudei, a gente tinha uma unidade anexa ao Hospital Geral, mas eu também tenho uma forte influência da área da psicologia médica, né? Eu trabalhei com o professor Júlio de Mello Filho, que foi um dos pioneiros nessa área da psicologia médica. Então ele tinha um trabalho muito integrado nas equipes clínicas, né? E lá no Instituto de Psiquiatria, na minha residência, a gente passava um turno de ambulatório semanal no HU, no Hospital Universitário. E ali eu fui me interessando, fui me integrando naquele grupo, e assim que eu terminei a residência, eu tive, através de uma seleção, eu me candidatei e comecei a trabalhar no Hospital Universitário. E também uma coisa que foi bastante importante na minha vida foi que no segundo ano de atuação no HU, que a gente trabalhava mais no ambulatório, depois os serviços de ambulatório e de enfermaria foram fundidos, eu tive a oportunidade de começar no programa de AIDS, que se iniciava no HU em 1987, no começo da pandemia. Essa experiência foi fantástica porque, além de muito desafiadora, ela proporcionou um trabalho incrível de equipe, né? E a integração de enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, infectologistas, colegas de todas as outras especialidades, inclusive da psiquiatria e da psicologia, foi muito interessante. E o que é interessante é um trabalho que até hoje ele é um marco dentro da história do HU, entendeu? A gente precisava da equipe, não era a gente precisava da equipe. E um outro detalhe muito interessante também, os próprios pacientes, através de organizações não governamentais, também tiveram uma participação grande na resposta à epidemia. Então, esse foi um outro dado, né, que a AIDS trouxe também. Então, e participar dessa experiência, ajudar a construir a resposta a essa epidemia foi uma das coisas mais marcantes da minha carreira e que ajudou muito na minha integração dentro do hospital. Foi um aprendizado, né? Porque eu acho que a gente também, quando sai de um serviço eminentemente psiquiátrico e vai para o Hospital Geral, você tem toda uma cultura que você tem que aprender, né? Você nem sempre é bem recebido em todos os setores, nem todos os colegas estão abertos, mas tem uns que são incrivelmente abertos e cada vez mais a gente observa isso também. Então é um exercício que a gente tem que fazer de compor a equipe. No Hospital Psiquiátrico nós somos os principais médicos. No Hospital Geral nós compomos a equipe. Então é um exercício muito legal de interação e eu acho que de aprendizado também, inclusive com as demais equipes da área da saúde também, né? E era um período em que ainda não se tinha um tratamento otimizado. Sim. Para o HIV, né? Era um medo. Como que era para vocês lidar com esse medo, essa dificuldade de perspectiva, de não saber se viria um tratamento breve, de ver pessoas sofrendo, porque deve ter sido difícil ver? Na verdade foi muito desafiador, mas como eu te falei, essa união da equipe, a gente tinha uma reunião multidisciplinar semanal, inclusive isso foi objeto de uma tese de mestrado da Alicia Navarro de Souza, uma psicanalista e professora de psicologia médica. E esse trabalho em si já era muito interessante. A gente se ajudava muito, né? E sempre que você também conseguia ajudar, mesmo um paciente que estava numa fase muito avançada, aquilo também
tinha uma gratificação. E aos poucos, né, essa área foi, a cada momento surgia uma coisa nova, um medicamento novo, uma apresentação nova de medicamento, um exame novo. Então, isso foi também bem interessante. E essa rede de cuidados foi uma rede internacional. Então, a gente teve muitas oportunidades também de ir a congressos. E lá também, com os outros colegas de outros países, a gente discutia as alternativas possíveis a cada momento, né? Mas realmente teve momentos que foi muito difícil, porque o índice de morte era altíssimo, né? Era altíssimo. Praticamente todo dia a gente perdia um paciente na enfermaria, mas aos poucos, com o surgimento dos medicamentos, com os ajustes das drogas e com as novas combinações que vieram mais à frente surgir, isso gerou uma mudança muito importante. Mas realmente teve muita gente que desistiu no meio do caminho. Né? Não continuou depois? Ah, sim, que não aguentava, né? Que não tolerou a carga, né? No sentido de aí preferiu mudar de área. Entendi. Eu me lembro um dos colegas mais desse que eu tenho desse campo, ele chegou um dia a falar para mim, mas isso eu não estou aguentando mais, perder tanto paciente, eu estou cansando. Coincidentemente, poucos meses depois surgiu o coquetel e a questão da carga viral e dos marcadores, né? E isso houve uma revolução. E hoje até hoje ele é um das maiores. Ele ficou, então? Ficou, ele transpôs esse momento. Esse momento chegou e fez com que ele, de alguma forma, renascesse a esperança dele e a gratificação também. Então, foi muito interessante isso. Mas eu me lembro muito desse momento. Por poucos meses antes, então, que você falou, né, do coquetel. Foi muito marcante para mim esse momento. E a gente sabe também, uma coisa que a gente conversa bastante, é que no Instituto de Psiquiatria a gente vê determinados transtornos que muitas vezes são diferentes do que a gente vê no Hospital Geral, na psiquiatria do Hospital Geral. Queria saber se o senhor poderia falar um pouco sobre isso, como é que é essa diferença. Se tem um viés, assim, na casuística, né, uma prevalência maior? Não, com certeza a gente tende a receber menos pacientes crônicos, né, pacientes muito agudizados também a gente não recebe. A gente precisa selecionar um paciente que vai tolerar um ambiente mais restrito, que é o da nossa enfermaria, né? Então isso acaba, por exemplo, se o nosso residente, nós temos também residentes, se ele só passasse no Hospital Geral, ele ficaria também privado de ver casos, às vezes, psiquiatricamente muito graves, que no Instituto, às vezes, permite, até pelas circunstâncias da arquitetura da instituição, permitem, né? Então, há uma diferença, mas eu acho que eles se complementam, assim. Né? Essas instituições, elas se complementam. E o que você vê no HU, muitas vezes você não vê no Instituto, mas eu acho que a formação do psiquiatra, sem essas duas instâncias, ela ficaria limitada. Como ficaria limitada se ele não passar na medicina de família, se ele não passar no serviço de urgência psiquiátrica, né? Se ele não passar na unidade de álcool e drogas, se ele não tiver a oportunidade, que eu acho que deve ser rara, de fazer um consultório de rua, né? Para atender essa população que tem tantos problemas mentais, né? Com a população que fica nas ruas, né? Em suma, são experiências que eu acho que vão complementando a formação do psiquiatra. Né? Alguns gostam mais do Hospital Geral, vão talvez optar, como eu optei, né? E outros vão preferir já outros áreas, né? Outros campos dessa nossa área, que é uma área bem grande, né? E bem complexa, né? E desse convívio, assim, com o paciente? Porque acaba que no Instituto da Psiquiatria a pessoa tem contato, por ter outros serviços juntos, né? Pelo menos no nosso formato da residência, a gente está sempre lá, na enfermaria, né? No Instituto de Psiquiatria. No Hospital Geral, esse contato já é mais escasso com o paciente. Passar visita. Você acha que isso muda um pouco na dinâmica da relação, o médico, o paciente, no trabalho diário? Olha, eu acho que são contextos diferentes, né? No caso, quando a gente está acompanhando, hoje em dia eu fico mais na área de supervisão, de ensino e tal. Então, mas eu quando acompanhava os pacientes, assim, ou quando vejo internação, eu me sinto bastante próximo aos pacientes, às suas famílias, né?
é um pouco diferente, mas os nossos residentes também são bem próximos aos pacientes, suas famílias. Então, nesse sentido, eu acho que eu não vejo assim, grandes diferenças, não. E aí o senhor falou sobre a importância, além de rodar no hospital psiquiátrico, mas também de rodar na emergência, na medicina da família. E aí eu lembrei de uma coisa que o senhor fala muito no podcast, no outro podcast que o senhor participou também, sobre a importância do médico da família, em como a entrevista médica do médico da família atualmente tem sido uma coisa que tem crescido bastante, que a gente da psiquiatria tem se inspirado, né, em livros deles. E aí a gente trouxe, inclusive, aqui o livro do senhor hoje, que é o livro dele, Desencontro do Médico com o Paciente, e fala sobre essa relação, principalmente atual, de como ela veio mudando ao longo do tempo do médico com o paciente. Traz entrevistas com vários médicos sobre essas relações e traz questionamentos sobre formas como a gente pode melhorar essa dinâmica com o paciente. Você sabe que quando eu fiz esse livro começou a ser feito em 2009. Ele demorou 5 anos, foi publicado em 2014. Mas um dos estímulos para fazer esse livro foi falar sobre assuntos que a gente pouco fala na relação médico-paciente. Eu acho que a gente tende a idealizar essa relação. Romantizar, né? Romantizar. Inclusive, isso é muito pesado para os alunos, porque eles ficam achando... É como romantizar a maternidade, né? Hoje em dia se fala mais abertamente dos desafios que é ser mãe, que é ser pai. A realidade nua e crua ali, né? E com as suas coisas boas e coisas difíceis, né? Na relação médico-paciente, idem. Então, a ideia do livro foi abordar um pouco esses pontos de tensão. Mas uma das questões que eu foquei nesse livro foi a relação médico-paciente em psiquiatria. Por quê? Eu notava um declínio na qualidade da relação médico-paciente na psiquiatria. E tanto que 10 médicos entrevistados são psiquiatras, ou psicanalistas, ou psiquiatras e psicanalistas. Então, eu tinha essa preocupação. Uma coisa que eu acho legal é que nesses últimos anos eu tenho visto esse interesse voltar. Esse cuidado do residente de psiquiatria, eu sinto o residente voltar a se aproximar mais dos pacientes. Tinha uma época que eu achava que os clínicos lidavam melhor com o paciente, tinham mais sensibilidade do que os psiquiatras. O que não era uma coisa do passado, né? No passado a gente era meio especialista em relação ao médico-paciente, mas isso, não sei se foi a década do cérebro, não sei se foi esse encanto da psicofarmacologia, dos exames de imagem, que fez com que o psiquiatra se fascinasse de alguma forma, uma observação minha, se afastasse um pouco dos pacientes e da relação com os pacientes. Mas é com muita satisfação que eu vejo que os residentes já de um tempo para cá se reaproximaram e têm de novo esse interesse. Agora, em relação ao que você falou, quem estuda a relação médico-paciente? Onde é que se avança no conhecimento da relação médico-paciente? Eu quase posso afirmar que é no campo da medicina de família. As principais produções no campo da relação médico-paciente têm alguma relação com a medicina de família. Por exemplo, a gente tem um livro que eu acho que é muito interessante, que todo médico deveria ler, chama Comunicação Clínica, que é um livro de vários autores, com vários temas sobre como comunicação de más notícias, entrevista motivacional, a abordagem de fim de vida, abordagem de situações de conflito, abordagem de situações de violência, que é uma área também que a gente discute pouco, mas é uma área muito prevalente na nossa clínica. Esse campo, ele ganhou contribuições muito importantes no campo da medicina de família. Então, eu acho que a gente precisa aprender com esse grupo, né? Esse grupo realmente tem ensinado muito para a gente. Você falou dos pontos de tensão, né, que existem na relação médico-paciente, seja ter um sentimento ali transferencial, despertar alguma irritabilidade, alguma desconfiança, seja aquele paciente que não adere, esses tipos de desafios, que dica você dá, o que você recomenda para uma pessoa que está começando a carreira, né? Porque a psiquiatria tem as suas particularidades, né? Toda área tem uma grande importância nessa relação médico-paciente, evidentemente, mas a psiquiatria toma um espaço à parte, assim, porque às vezes a gente precisa até frustrar o paciente para ser terapêutico, né? Naquele processo, quebrar objeções.
Dessa área específica, desses desafios que eu citei, o que o senhor recomenda, assim? Em primeiro lugar, reconhecer que eles existem e que eles fazem parte de toda a relação humana. Então, essas dificuldades, elas compõem, elas são parte integrante. Na psiquiatria, talvez ganhem assim, algumas peculiaridades no sentido de que elas, às vezes, são até exacerbadas, né? Mas a gente, por outro lado, tem uma série de recursos, né, na psicanálise mesmo, né, para entender esses movimentos, sejam partindo do paciente, sejam partindo de nós mesmos, né? Então, falar sobre isso, pensar juntos, né, sobre isso, uma das coisas que eu acho mais legal assim, em medicina é justamente a gente poder conversar sobre os nossos casos, né? Sobre as situações, os desafios, as dificuldades que a gente teve com o paciente. Muitas vezes chamar um colega para ver junto um paciente, né? Eu acho que isso também é muito importante. E o paciente, muitas vezes, ele toca nos nossos limites, né? Então, a gente, lidando com o paciente, a gente está o tempo todo, tem um olho no paciente e um olho na gente mesmo, né? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, se você tem uma certa consciência do que está se passando dentro de você, você lida melhor com essas dificuldades, né? Então, isso pode ser elaborado. Então, é assim que eu acho. Faz parte, né? Faz parte. Eu acho que vem daí também a importância da gente também fazer terapia, entender, se conhecer, entender por que aquilo tá pegando tanto, por que aquilo tá sendo tão difícil da gente lidar. E para aprender a lidar melhor com o próprio paciente, a gente tem que se conhecer mesmo, né, também. E também ver o quanto a gente também dificulta, às vezes, alguns encontros, né? A gente está, às vezes, em alguns momentos, menos propício, menos aberto. Uhum. Então, isso faz parte. E faz parte de toda a área da saúde, né? Isso é importante que esse tema perpasse todas as áreas, né? Porque lidar com o ser humano é muito desafiador. É complexo, né? Pessoas são complexas, nós somos complexos. Né? Uhum. E desses problemas clássicos, né, que existiam, o que você acha que atualizou dentro da modernidade, no sentido de hoje em dia tem acesso a todas as informações, às vezes a pessoa consultou com o Dr. Google, que já quer chegar querendo um diagnóstico, insistindo por algum laudo, antes de passar por uma avaliação e realmente o especialista avaliar se aquilo é o caso ou não, ou então a modernidade hoje em dia com o WhatsApp, essa cultura do imediatismo, como que se atualiza a relação médico-paciente com esses novos desafios? Olha, nitidamente, uma mudança que é muito interessante o paciente está mais ativo. O paciente exige mais, ele cobra mais, né? Não de uma maneira uniforme, né? Tem pacientes que são muito passivos e preferem até manter essa passividade e preferem que o médico ainda tome todas as decisões. Mas cada vez mais os pacientes querem participar das decisões, o que não é muito fácil, muitas vezes considerando que os médicos e pacientes vêm de mundos muito diferentes, às vezes, né? Muitas vezes. Claro que isso está mudando com a questão das cotas, com a questão da mudança até do perfil. Mas, em suma, essa maior atividade do paciente, ela traz cobranças novas, e eu não tenho dúvida que o saldo é positivo, mas, assim, novos limites têm que ser estabelecidos, né? A gente, antes mesmo de começar, estávamos falando aqui do WhatsApp, que tem, às vezes, um caráter muito invasivo, né? E sem limites, né? Então, às vezes, isso tem que ser abordado, tem que ser até pactuado com o paciente, né? Mas eu queria lembrar uma questão que é muito antiga, é a questão da adesão, né? Adesão ao que a gente prescreve, sejam medicamentos, sejam mudanças no estilo de vida. A adesão ao que a gente prescreve vai de 25% a 50%. Então, a gente tem todo um campo aí que precisa ganhar do ponto de vista de pactuação com os pacientes, né? E utilizar recursos talvez que vão além da consulta, como trabalho de equipe, como psicoeducação, como materiais educativos, como grupos de pacientes também, quer dizer, e usar também as redes sociais, os meios de comunicação para educar e para aprender a como fazer desse encontro com o paciente um encontro mais produtivo, né? Porque às vezes é muito danoso, né? Quando o paciente não segue a medicação. Mas hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá, estava fazendo uma compra e
uma pessoa no caixa do supermercado estava falando para outra como é bom tomar prednisona. Ela falou assim, como é bom tomar prednisona? Aí eu não aguentei, né? Eu falei, olha, prednisona é um medicamento que é perigoso. Ele precisa ser tomado com pressão. Não é bala, né? Mas realmente tem respostas, às vezes, muito rápidas, mas é muito perigoso. Então, mas essa possibilidade de conversar sobre o que a gente está propondo é muito importante, né? Eu acho que esse campo da educação em saúde é um campo muito pouco desenvolvido na nossa formação. E é isso, né? Entender as vontades do paciente. Por exemplo, às vezes a gente pode estar pensando em prescrever uma medicação que traga ganho de peso. Isso pode ser um problema para a pessoa que às vezes está tentando perder peso, ou que cause muito sonolência, uma pessoa que trabalha muito durante o dia. Então, é importante ouvir, é importante pactuar antes de fazer a prescrição, sem conversar. Em psiquiatria, em todas as áreas, né? Muitas vezes a gente recebe, por exemplo, pareceres de pacientes que não estão aderindo. Então, isso é bem frequente, né? Ou que não estão querendo aceitar uma hemodiálise, ou não estão querendo aceitar um transplante, ou não estão querendo cooperar com o transplante, ou perderam um órgão em função de não aderir ao tratamento. Então, isso tem todo um trabalho a ser feito até para entender o que se passou, né? Então, esse campo mostra o quanto a gente precisa ainda avançar, né? O desafio da adesão, né? Sim. E um assunto abordado também foi sobre como essa relação médico-paciente antigamente era uma coisa menos pactuada, mas é isso e é assim que você deve seguir. E muitas vezes o médico era colocado de uma forma, de certa forma, em um pedestal, né? Hoje em dia as coisas estão mudando. E o senhor falou isso de que as gerações atuais estão melhorando nesse sentido, principalmente da psiquiatria, de tentar ter um contato mais humano. O que é que o senhor acha que pode estar propiciando essa melhora dos residentes de psiquiatria, de ouvir mais? O que é que pode estar associado? Olha, eu não sei muito bem, mas eu acho que talvez a formação esteja mudando, os colegas estejam mais sensibilizados, voltando de novo, né, a entender que essa aproximação também é benéfica para ambos, né? Então, eu queria destacar também o seguinte, que essa mudança na atividade, na postura do paciente, é uma mudança também social, né? As pessoas, hoje em dia, querem participar mais da vida coletiva, e os consumidores são muito mais exigentes hoje em dia nas suas compras, nos seus, às vezes até demais, né? Mas assim, então a medicina se insere nesse campo também da vida social, né? Então é difícil hoje em dia, por exemplo, alguns pacientes, eu insisto, ainda preferem essa postura mais paternalista, mas muitos já querem que o médico seja um médico mais, explique melhor, que dê mais atenção, que discuta, né, que dê opções. E da sua experiência, você que já tem uma carreira, né, bem estabelecida, o que você recomendaria para quem está começando assim, de literatura? Você tem alguma dica específica, tanto na parte teórica quanto na parte prática, dessa habilidade que é fundamental e ingrediente básico ali do dia a dia, né, dessa relação médico-paciente? Ou também com o familiar, né? Eu acho que o campo da comunicação, tem vários livros na área de comunicação. Eu destacaria o Comunicação Clínica. E esse livro é muito... O treinamento em entrevista motivacional, eu acho que é muito interessante. Em comunicação não violenta. Todos esses campos relacionados à comunicação, eu acho que precisam ser objeto de atenção e de estudo. Agora, uma literatura que é muito útil é a própria literatura ficção, né? Vários colegas, quando eu perguntava que livros eles sugeriam, muitos falavam da ficção literatura, né? E o próprio professor Marco Antônio Brasil, ele comenta, né, que as maiores descrições, eles e muitos outros autores falam que as melhores descrições do que é o ser humano não estão nos livros de psicanálise nem de psiquiatria, estão na literatura, né?
Então a gente vai aprender com Machado de Assis, vai aprender com Thomas Mann, vai aprender com Clarice Lispector, a gente vai aprender com Drummond, com Fernando Pessoa, com os autores mais contemporâneos. Então, eu particularmente gosto bastante de literatura e gosto de cinema, e eu acho que as artes, elas nos ensinam muito nesse campo também. Então, o médico, que muitas vezes, o estudante de medicina também, que são muito pressionados pelo tempo, né? E pela competição, inclusive, e pelas cobranças também, que às vezes são muito até desumanas, né? Eu acho que ele tem que reservar um tempo para esse autocuidado com ele mesmo, né? Com a arte, né? Com todas as artes. Eu acho que elas são muito... Elas abrem a visão, elas expandem as perspectivas, elas nos ensinam como é o ser humano. Principalmente para a gente que lida com a subjetividade todos os dias, né? Todas as pessoas, né? Todos os médicos, eles vão se beneficiar da arte, né? Sim. E como que se atualiza essa questão da relação médico-paciente? Você até pergunta, né, para os seus entrevistados no livro sobre determinados campos de atuação, né? Se o setor é público, se o setor é privado, convênios, aqueles limites de tempo para consulta. Como driblar os obstáculos de algumas certas áreas práticas, né, que podem atrapalhar a relação médico-paciente. Outros tipos de desafios, né, assim dizendo. Eu acho que você tem que entender, você tem que fazer uma leitura de todos os contextos, né? E a área privada, por exemplo, privada senso estrito, por exemplo, tem um contexto. A área de convênios, por exemplo, tem outro contexto. A área pública, dependendo do lugar onde você está atuando, tem um determinado contexto. Então, acho que você tem que entender o ambiente que você está inserido naquela relação com aquela pessoa. E a partir disso aí você tem que fazer também um diagnóstico do contexto em que se dá o teu encontro com o paciente, né? E vou dar um exemplo, por exemplo, a área privada, muitas vezes os pacientes acham que são donos dos médicos, fazem cobranças muito firmes, assim, no sentido de exigir como se estivessem pagando e tivessem todos os direitos, né? E todos os direitos, como se o médico não tivesse direitos. Então, cada lugar... O importante é que você esteja podendo fazer uma observação do que é melhor, de como atuar em cada setor que você se encontra. E quais são os obstáculos ali. Acho que acontece também uma certa mercantilização da medicina, bastante inclusive nos planos de saúde, então, que são consultas muito rápidas, muito difíceis de se conhecer a pessoa, de se entender o que está acontecendo com ela, de conversar sobre as medicações, sobre planos não medicamentosos também. Acho que tudo isso influencia bastante também nessa relação médico-paciente, né? Esse campo, eu acho que é um campo até que requer quase que um repensar, né, de modelos, né? Porque há uma crise nesse sistema, né, de planos. Uma insatisfação dos pacientes, uma insatisfação das operadoras, uma insatisfação dos prestadores de serviços, quer dizer, mas eu acho que alguns autores preconizam que talvez uma saída seja que os sistemas, seja quais forem eles, se baseiem no médico de referência. E a partir daí você consiga ter uma certa racionalidade, uma certa continuidade do cuidado. Mas esse é um assunto até para outras pessoas mais especializadas do que eu. Mas eu insistiria nesse campo também da questão do tempo, ver o que é possível ser feito naquele contexto e favorecer de preferência a continuidade do cuidado, né? Que vai permitir que os médico e o paciente interajam e tenham uma relação que seja produtiva para ambos. Sim, exatamente. E aí a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente chama de quase um bate-volta, né? A gente faz papum, exatamente. A gente faz umas perguntas, o senhor responde, a gente faz outra e vai... De curiosidades, né? Você quer começar? Vamos começar então, vamos lá. Você tem um ídolo, assim, alguma espécie ou uma referência, seja na psiquiatria, seja algum ídolo na vida que você admira, que você se inspira? Olha,
Eu tenho meus mestres, né? Quer dizer, eu falei do professor Júlio de Melo Filho, lá da UERJ. Tive um professor muito importante, foi Paulo Pavão. Todo o grupo do Instituto de Psiquiatria também foi muito importante para a minha formação. E tem muitos colegas, né, parceiros, né, lá no hospital, que me ensinaram também a muitas coisas. Eu vou me permitir falar o nome de um colega que está fazendo 75 anos, que é o professor Marco Antônio Brasil, que é uma pessoa que também é uma pessoa que gosta muito do Hospital Geral e é um colega que eu acho que eu admiro bastante. Recentemente completou mais de 50 anos de psiquiatria, né? Eu acho que é uma pessoa muito ativa, que foi foi quem criou a unidade de psiquiatria do Hospital Universitário. Uhum. E então, um filme. Putz, filme tem tantos. Olha, eu tenho um que está me ocorrendo aqui agora, é O Sétimo Selo, do Bergman, né, que eu acho um filme incrível. Mas Paris, Texas, tem Dias Felizes. Você a gente trouxe seu livro aqui hoje, queria te perguntar se você tem algum livro preferido. Olha, eu tenho um livro que eu adoro, que é Memorial do Convento, do Zé Saramago. Gosto muito também de Grande Sertão Veredas, livro incrível. Eu diria que até são livros parecidos pela dificuldade que você tem inicialmente de entrar nesses livros. Ele tem uma escrita difícil, né? Desafiadora, Ele não nomeia personagens, não pontua de forma convencional. Mas quando você entra, é muito... Como o Grande Sertão Veredas também, se você consegue vencer aquela estranheza que aquela fala te causa, você entra num mundo que é absolutamente fascinante e absolutamente rico do ponto de vista humano. De sentimentos, de fantasias, de dilemas incríveis. É incrível mesmo. Uma curiosidade, um time de futebol, algum esporte preferido assim? Olha, eu jogava vôlei e amava jogar vôlei. Infelizmente, por questões físicas, eu atualmente não posso jogar, mas eu adorava jogar vôlei. Mas assim, sem dúvida nenhuma, eu fui criado no Maracanã, sou Flamengo. E quando eu era criança, o Flamengo perdia demais. Não era essa fase de agora, Na década né? de 60 e 70, o Flamengo perdia muito. Quando o Zico apareceu, já era adolescente e queria outras coisas. Então, eu diria que eu curti pouco, mas sofri muito. E agora, de certa forma, o Flamengo Os refrescos, né? voltou a ganhar um pouco mais. Tá? Mas eu gosto muito de futebol. E uma música para fechar. Olha, uma música que eu acho que por coincidência, ontem eu ouvi mais de 10 versões junto com a minha esposa. Caramba. Foi Cais, do Milton Nascimento, que eu acho uma música fantástica. Aí tem o próprio Milton, a Nana Caymmi cantando, Elis Regina cantando, o Criolo cantando, uma música ali, Carminho, portuguesa, cantando. E eu até fui nessa música porque tinha lido no jornal que uma cantora, que eu esqueci o nome agora, que é portuguesa, ela falou que teve uma epifania ao ouvir essa música, Cais, que é uma música maravilhosa, né? Tá certo. Isso. Então, sobre o livro do professor Maurício, ele não tem mais essa versão física disponível, mas vocês podem encontrar online, gratuito, inclusive. A gente vai deixar o link no Instagram, na bio. No Instagram, exatamente. E do YouTube também, para quem quiser baixar e poder ler um pouquinho. São quantos? 40 entrevistados, 47. Né? Grandes nomes, inclusive do nosso hospital, de referência da psiquiatria. E pessoas tanto da psiquiatria quanto de outras áreas médicas também. Então, bem diversificado, bem interessante. Isso. Obrigada pela presença, professor. Foi uma honra te receber aqui. Eu queria agradecer o convite, né? E a oportunidade. E a iniciativa, acho muito legal a iniciativa de vocês. E eu acho que a gente precisa pensar a psiquiatria para a gente construir uma psiquiatria bacana, uma psiquiatria mais moderna, uma psiquiatria mais humana, uma psiquiatria mais em sintonia com o que o mundo está pedindo também, né? Tá certo.
Muito obrigada, professor. Obrigada. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tudo bom, pessoal.